O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida. Mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão. Mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou, quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram estas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo, olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Muito bem. Podem sentar. É tão importante estarmos aqui nessa noite, nessa vigília pascal, porque é nesta noite que todos os nossos olhares e, sobretudo, o nosso coração contempla, medita o fato que mudou para sempre
a história da humanidade e da vida pessoal nossa. Vejam, antes, tanto que a história é dividida no antes e depois de Cristo, a gente sabe disso. E por quê? O que aconteceu na vida de Jesus que fez com que a história fosse dividida em duas partes, antes e depois dele? É exatamente a ressurreição dele. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Com certeza absoluta não estaríamos aqui. Não estaríamos. Nem teríamos a fé em Deus que nós temos. E essa fé, como eu sempre falo para vocês, quando fala-se de fé, pense em Jesus Cristo imediatamente. E ao pensar em Jesus Cristo, pense na ressurreição. O que prova de uma vez por todas que Jesus é Deus é a sua ressurreição. O que prova que Jesus é o Filho unigênito do Pai, e quem escuta Jesus escuta o Pai, quem vê Jesus vê o Pai. O que prova isso é a ressurreição de Jesus. Se ele não tivesse ressuscitado, não anunciaríamos o nome dele para o mundo inteiro. Porque ele seria até importante, porque ensinou muita coisa bonita, deu um testemunho maravilhoso, mas seria comparado com outros grandes homens da história da humanidade. Mas não, nós estamos falando de Deus aqui. Estamos falando de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi sepultado, sim, como todos os outros homens antes dele, milhões e milhões, e foram sepultados, mas nenhum desses homens saiu do túmulo vivo. Ninguém, nenhum. Quando nós falamos assim que Jesus foi vencendo todos os seus inimigos, e o último inimigo que ele tinha que vencer era exatamente a morte. Por que a morte era o inimigo? Porque por conta do pecado do ser humano, a morte tornou-se o grande enigma e o mal. É como se fosse uma grande muralha que era intransponível. Ninguém batia-se ali, a muralha é a morte. Então, se bate ali, acabou a história. Não se tinha a esperança que nós temos, graças a Deus, da vida eterna. Não se tinha. Então, quando Jesus é sepultado, como todos os outros homens, ele é sepultado, os inimigos dele pensam que a história dele acabou, que os discípulos vão se dispersar e desistir de falar de Jesus, porque matamos Jesus Cristo, acabou. Mas não, como ele havia dito, no terceiro dia ele sai do túmulo. Ele sai do túmulo. O evangelho de hoje narra o primeiro e importante sinal da ressurreição de Jesus. Qual que é o primeiro grande sinal? É o túmulo vazio. O túmulo vazio. Quer dizer, colocaram o corpo de Jesus lá, colocaram uma pedra enorme na frente do túmulo, que vários homens tinham que empurrar a pedra,
E de repente aconteceu, não se sabe como, a pedra foi removida, os guardas que estavam ali não viram nada, ninguém sabe como que se deu o fato da ressurreição, mas a verdade é que quando eles foram, as mulheres foram ungir o corpo de Jesus, como era costume na época, o corpo não estava mais lá. O corpo não estava mais lá. Primeiro grande sinal. O segundo grande sinal, e que não deixa dúvida nenhuma da ressurreição de Jesus, são exatamente as suas aparições. E é o que nós vamos ver nos próximos domingos, nos próximos dias, as aparições de Jesus. Túmulo vazio, aparições. Ele aparece para os apóstolos, depois para várias pessoas, e ao todo dá mais de 500 pessoas para quem ele apareceu, conversou, comeu com as pessoas. Só que ele era, ao mesmo tempo que tinha-se certeza que ele era aquele que foi crucificado, ao mesmo tempo se tinha certeza que ele estava diferente. E por que ele estava diferente? Ele já não dependia mais do espaço, do tempo, ele não estava preso mais às leis naturais da terra. Ele aparecia aqui e desaparecia. Outra hora ele aparecia lá no outro lugar e desaparecia. As marcas dos pregos estavam na mão dele para todo mundo ter certeza, olha, quem ressuscitou é aquele que foi crucificado. Então, para que não houvesse dúvida nenhuma, ele aparece. É noite da vitória, da vida sobre a morte. O último inimigo que tinha que ser vencido está derrotado. Está derrotado. É como se Jesus pudesse dizer para a morte assim: ô morte, cadê o seu poder? Comigo não. Comigo não. Cadê o seu aguilhão? Cadê? Você está derrotada, morte. Acabou o poder, essa muralha intransponível. Jesus fez uma grande porta nessa muralha e passou por ela, e deixou o caminho aberto para os seus discípulos. É tão importante esse fato para nós, é tão essencial esse fato para nós, que enche o nosso coração de esperança. A morte, portanto, que era o ponto final, Jesus apaga esse ponto final, põe uma vírgula e diz: a sua história continua. Não para na morte. Não para na morte. E isso, eu não sei como que o coração de vocês fica, mas o meu, imagino que o de vocês também, eu fico tão consolado, tão tranquilo, tão sereno, de saber que eu estou seguindo um Deus que venceu a morte. Então, se a nossa vida, ela é baseada só aqui, só nessa terra, se nós colocamos a esperança só nessa terra, nós somos, de todos os homens da terra, os mais dignos de compaixão. Uma vida pequena demais. Uma vida que você pode fazer o que você quiser da sua vida, porque você vai morrer mesmo. Então aproveita, curta, brigue, faça o que der na telha, porque vai morrer mesmo. Se nós fôssemos assim, que sentido teria a vida? E as pessoas que praticam o mal, e as pessoas que praticam o bem, como que seria isso?
Mas não é assim, não pode ser assim e não é assim. A vida eterna foi inaugurada por Jesus Cristo na sua ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, quando eu digo para vocês que eu fico tão consolado, é de saber que a aposta que eu fiz em Jesus, e que você também fez, essa fé que você tem, eu também tenho em Jesus, faz a gente ir além desse mundo, ir além desse mundo. Eu comentei ontem aqui na hora da homilia, dos problemas que eu estou enfrentando de saúde. O último problema que surgiu foi uma doença cardíaca, e eu vou fazer nesses próximos dias um cateterismo. Mas o problema não é simples, é um problema complicado. Aí eu fico pensando assim, olha, quem tem problema cardíaco tem a sua vida abreviada, tem que se cuidar. Eu não sei o que me aguarda, se vou ter que fazer uma angioplastia, uma cirurgia cardíaca, eu não sei o que me aguarda. Agora, que dá uma baqueada na gente, dá. Aí a gente pode pensar assim, pelo menos no primeiro dia eu pensei assim, depois que eu tive a notícia ruim, né? Nossa, a morte está me paquerando, a morte está flertando comigo, estou lascado. Você fica pensando, eu penso assim, tá, é o primeiro momento. Segundo momento, a morte, nós aprendemos com a ressurreição de Jesus, a morte para nós, além de ser um fato, uma realidade natural, porque vamos todos morrer, então é natural, é da natureza humana, nós imprimimos na morte a ressurreição de Jesus. É diferente, então a morte não assusta, a morte não faz a pessoa, não me faz cair em desespero, porque eu sei que não é o fim, eu sei que não é, eu sei que na hora da morte, da minha, e se você quiser pensa na sua, na minha, eu tenho certeza que Jesus vem e fala assim, esse é meu, não vai ficar com a morte. A morte não vai ter poder sobre mim. Essa fé eu tenho, gente. É a principal verdade que me move, que me faz continuar. E deve ser a sua também. Outra coisa importante. Então, nesse primeiro ponto, acredite. Quando eu falo, por exemplo, da minha mãe, da dona Rosa, que de alguma forma está me vendo, está rezando comigo, eu creio nisso, eu acredito que um dia eu vou me encontrar com ela, eu tenho certeza disso, e com todas as outras pessoas que já estão lá, que participaram da minha história, como Jesus, que teve um corpo glorioso depois da sua ressurreição, será dado para mim e para vocês também um corpo glorioso, e nós viveremos eternamente. Então eu fico pensando assim, diante da eternidade, a gente pensa em números, né? Uma eternidade é a eternidade. Mas aqui nesse mundo, eu estou com 55 anos, embora aparente bem menos. Eu tenho 55. Mas eu fico pensando, tá, o que é 55 diante da eternidade? É nada. E mesmo você fala assim, mas eu já tenho 60, eu já tenho 80, eu tenho 100 anos. Tá, o que é isso diante da eternidade? Deus nos fez para viver com Ele, para sempre. Não para vivermos eternamente aqui. E a gente tem que pôr isso na cabeça e no coração. Por isso que vale a pena acreditar em Jesus e seguir em frente. A morte não pode tirar de nós, e nunca vai tirar, depois da ressurreição de Jesus, a esperança da vida eterna. Outra coisa, alguns místicos, alguns santos, doutores da igreja,
quando meditam a ressurreição de Jesus, e eu gosto muito de falar isso, eu sei que eu já falei aqui, mas hoje é o dia de eu falar novamente. Se você já sabe, faz de conta que não, por favor. Jesus saiu do túmulo, Jesus está vivo, Jesus está vivo para sempre. Para quem Jesus apareceu em primeiro lugar? Para quem? Os textos bíblicos, os evangelhos, não narram, dizem estes místicos, estes santos, porque é uma coisa tão óbvia, é uma coisa tão lógica, que não escreveram nos evangelhos, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João. Para quem que Jesus apareceu por primeiro? Foi para Maria Madalena? Não. Foi para Pedro? Não. Foi para João? Também não. E aí pode citar todos os outros, André, Felipe, Bartolomeu, Tiago, etc, etc. Não. Eu fico imaginando, e acredito no que eu vou dizer, não é só a imaginação, Jesus aparecendo, ressuscitado, lá, no quarto da sua mãe. Da sua mãe. A sua mãe, acredito, a sua mãe era, naqueles dias depois da morte de Jesus, era a única tocha, a única luz que acreditava piamente nas palavras de Jesus, que disse: no terceiro dia vou ressuscitar. Nossa Senhora estava em vigília naquela noite, esperando acontecer. Jesus aparece, imagine a cena, imagine o filho que pela última vez foi colocado nos braços dela, um corpo sem vida, um cadáver sem vida, o sofrimento dessa mãe, e agora ali está o filho vivo. Imagine o olhar de um para o outro, imagine a emoção de um com o outro, imaginem o abraço que aconteceu entre esses dois. Certamente o abraço mais gostoso da história da humanidade, o filho abraçando a mãe abraçando o filho. Imagina o sorriso de um para o outro, talvez um dizendo para o outro: eu sabia que o pai nunca me abandonou e nunca ia me abandonar, eu sabia, agora é que a minha história, imagina Jesus dizendo para a mãe dele, agora é que a minha história vai começar para valer. A mãe talvez sem dizer uma palavra, só emocionada, e depois Jesus vai aparecer para outras pessoas, mas primeiro ele apareceu para sua mãe. Ela esteve com o filho em todas as ocasiões, até a cruz. Se tinha alguém que, entre aspas, merecia esse presente, era Maria Santíssima. Pense nisso. Não é fábula, não é lenda não, mas é lógico de a gente pensar isso. E é gostoso de a gente falar isso, né? E mais uma coisa. Páscoa, ressurreição de Jesus, é vida, minha gente. Percebam os sinais
claros de ressurreição que acontecem entre nós. Percebam isso. Só de você olhar para si mesmo, você tem que perceber assim, puxa vida, eu sou uma obra admirável de Deus. Eu não estou aqui por um acidente, Deus me quis aqui. E se eu não existisse, o mundo já seria diferente, porque não teria a mim. Então você já é um milagre, você já é um milagre de Deus. A sua vida, a sua existência é obra de Deus. Pense também, a fé que você tem por conta da união sua com Jesus Cristo, essa esperança, esse amor, essa fé que está aqui na gente, está aqui em mim, está aí em você, é porque Ele morreu na cruz e ressuscitou por você. Quando você acolhe essa verdade, é um milagre, é um sinal evidente de ressurreição. Olhe para a sua família. Você tem família, olha, você está com seu esposo aí, sua esposa, olha para ele, olha para ela, olha para o seu pai, para sua mãe. Gente, a família, pelo amor de Deus, é uma das coisas mais evidentes da presença do ressuscitado. Da presença do ressuscitado. Claro que família tem seus altos e baixos, tem alegrias, tem tristezas, enfim, tem, mas é a família. A sua família é prova do amor de Deus, de um Deus que está vivo, ressuscitado e vive na sua casa, vive no coração dos seus. Ele está presente na sua casa. Sinais de ressurreição quando você vai à luta, vai trabalhar, vai conquistar com o seu suor o sustento da sua família, você pai ou você mãe, os dons que Deus te deu para exercer a função que você exerce ou exerceu. Isso é sinal de ressurreição. Na comunidade, quanta gente ajuda. Quando vocês trabalham na comunidade, quando vocês se doam, se sacrificam, quando vocês repartem os dons que Deus deu para vocês, os bens que Deus deu para vocês, tudo isso são sinais evidentes de ressurreição. E eu insisto nisso, porque a gente está saindo, vou usar essa palavra, saindo de um período tão difícil, de uma pandemia que arrasou com muitas famílias, e a gente vê acontecendo solidariedade, a gente vê acontecendo fraternidade, muita oração, muita perseverança, pessoas que teriam 10 vezes, 50 vezes mais motivos do que nós para desistir de tudo, porque foi tão atingido pela pandemia, mas está aí sorrindo, indo à luta. Ainda antes de ontem eu conversava com um padre que teve Covid e está agora enfrentando as sequelas da Covid. E o padre dizia assim, eu não tenho nada que reclamar, eu só tenho que louvar a Deus. Louvar a Deus. Eu estou aqui, eu estou bem. Então tem muitos sinais, mães dedicadas, pais dedicados, jovens dedicados, leigos dedicados, tanta coisa bonita, e a gente tem que perceber aí os sinais evidentes da presença do ressuscitado. Percebam isso, né? Olha para vocês verem, quando eu descobri essa doença minha, que se chama doença arterial cardíaca, aí eu fiquei meio desanimadão. Poxa vida, me esforcei tanto, emagreci, deixei de comer picanha, entendeu? Tantos pudim de leite que eu deixei de comer, emagreci 15 quilos, puxa vida, eu estou bem na fita. Aí vem essa notícia,
puxa vida, parece que foi tudo em vão. Aí vem outra pessoa e fala assim: padre, calma, muita calma nessa hora. Se o senhor não tivesse feito esse esforço, talvez o senhor teria morrido. Eu falei: cuida da sua vida, me deixa em paz. Mas pensa, se eu não tivesse feito todo o esforço, essa doença que eu descobri, já poderia ter me matado. Para mim isso é um sinal de ressurreição. Eu ainda estou tendo a chance de ir à luta. Eu estou aqui celebrando. Pode ser que essa seja a última vigília pascal da minha vida com vocês? Pode ser? Pode ser, não sei. Não sei se eu vou estar aqui o ano que vem, mas nem vocês sabem também que vão estar aqui o ano que vem. Então, ficou 0-0, entendeu? Ninguém sabe. Eu tenho mais chance de não estar, tudo bem, mas... Eu digo assim, isso foi descoberto por quê? Porque a minha mãe tinha essa doença, a doença que eu descobri é igualzinha da minha mãe. O meu pai morreu dessa doença que eu tenho, cardíaca, com 36 anos, de infarto, e um irmão meu de 50 anos, há 3 anos atrás, morreu disso também. Então quer dizer, eu estou lascado. Meus 3 irmãos já morreram, eu tenho 2 irmãs, 3 irmãos já morreram. Quer dizer, o próximo homem... Eu estou lascado, gente. Eu estou na fila e não tem como sair. Aí, eu estou falando assim com vocês, brincando na noite de Páscoa, porque se eu não tivesse fé no que nós estamos celebrando aqui hoje, nessa noite, eu teria os motivos para desistir de tudo. Talvez até cair em desespero, mas não. Um dia eu falei numa sala de aula, olha, para mim, Jesus nem precisaria, e deu maior confusão na sala de aula, e vai dar maior confusão aqui agora. Eu disse numa sala de aula, para mim, sinceramente, se Jesus não tivesse morrido na cruz, se Ele tivesse morrido de velhice, de veeira, para mim não teria nenhum problema. Porque o fato que alimenta a minha fé é a ressurreição dele. Ele tinha que vencer a morte, para ele dar a prova para mim de que ele é Deus. Então, quando Jesus ressuscita, ele prova para mim, para vocês, para toda a humanidade, de uma vez por todas, que ele é Deus. Então, seguindo os passos de Jesus, nem a morte pode arrancar da gente essa esperança, essa alegria de viver, e vamos em frente. Quando Deus quiser me chamar, Ele me chama. Hoje não, viu? Pelo amor de Deus. Quando Ele quiser me chamar, Ele me chama. Pronto, simples assim. Simples assim. Eu digo também isso nessa noite, porque eu sei que muitos perderam pessoas tão queridas nesse tempo. Eu chorei junto, eu sofri junto com várias famílias na paróquia. Da minha família, 2 pessoas morreram, 2 primos meus, entendeu? Então, mas eu queria tanto que você colocasse aí no seu coração, olha, o céu existe, a vida eterna existe, e seguir os passos de Jesus e acreditar nele, vale a pena, pelo céu vale a pena, pela vida eterna vale a pena. E alimentados dessa certeza, a gente segue em frente e não desanima. Vamos em frente, vamos em frente. Eu peço a Deus nessa noite, que você se deixe tocar pela verdade da ressurreição, e espalhe essa alegria, essa esperança, essa paz, aonde você for. Aonde você for. Você sabe que tem um diácono agora aqui na paróquia, que ele é médico, né? Deixa eu contar para vocês. Então, eu fui pedir a opinião dele, né? Porque ele é, como é que ele é mesmo? Ele é cardiologista. Ele olhou lá todos os exames. Padre. Temos que cuidar, padre. E ele falou assim para mim, a gente quer que o senhor permaneça mais alguns anos com a gente, padre. Eu falei, obrigado pela parte que me toca. Entendeu?
E o exame que eu vou fazer, que é o cateterismo, eu quero estar lá junto. Ele vai estar. Então, quando for marcado, ele diz que ele quer estar junto. Depois eu fiquei pensando, por que ele quer estar junto, né? O que ele vai se meter lá? É sinal que aí tem coisa, né? Então a gente fica imaginando assim, né? Eu estou dizendo isso também porque quando chega uma pessoa para mim, e já chegou muitas vezes, já estou terminando meu sermão, quando chega uma pessoa e fala assim, padre, eu descobri que eu estou com uma doença. Eu fui diagnosticado com uma doença. Tem vários aqui que enfrentaram e ainda estão enfrentando o câncer. E eu, como sacerdote, eu digo para as pessoas assim, tá? Encare isso com fé. Nós somos diferentes. E aqui eu estou sendo sincero, muito sincero, que eu estou fazendo isso comigo também. Encare isso com fé. E imagine assim, Jesus, Ele é poderoso. E Ele quer o melhor para mim e para você. E Ele está à frente de tudo. Está à frente de tudo. Então imagine você daqui, eu estou me imaginando já daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, já vitorioso. Olha lá, está vendo? Na Páscoa, no dia 16 de abril, eu contei aquelas coisas para o povo. Agora eu estou aqui, ó, já estou inteiraço, com saúde. Por quê? Porque a minha fé me faz enxergar lá na frente. Lá na frente. Então, eu vou ter que fazer um caminho. Sim, eu vou fazer. Mas a minha fé já me faz enxergar lá na frente. E lá na frente eu estou vivinho da Silva. Estou bem demais da conta, mais bonito, mais charmoso, coração, beleza e tal. Eu vejo assim, eu sou assim. E é assim que eu falo para as pessoas. A gente não pode desanimar diante das dificuldades. Principalmente com a certeza que a gente tem da ressurreição de Jesus, do poder. Se Ele pode vencer a morte, Ele pode me ajudar a vencer uma doença. E vou vencer, com a graça de Deus, com o apoio de vocês, com a oração de vocês. Amém, gente?